Hoje nós estamos trazendo aqui mais uma aula para o 8º ano, né? E vamos trazer aqui qual temática? Temática da Revolução Industrial, tá? Então, a questão da Revolução Industrial, a gente vai primeiramente verificar aqui como é que estava a produção na Europa no século XVIII, tá? Então, nós temos aqui o artesanato, né? Começa aqueles pequenos grupos, né? Os conjuntos trabalhar nas oficinas como trabalho coletivo, né? Então começa primeiro na questão do artesanato, depois no segundo momento nós temos a questão da manufatura, né? A manufatura já traz assim grandes unidades produtivas, né? A manufatura ela já diferencia do artesanato porque já é um número maior de pessoas trabalhando, né? E também tem uma divisão no trabalho. Quando você trata de divisão no trabalho, quer dizer uma organização em que cada uma pessoa fica responsável pelo trabalho dentro daquele produto final, né? dentro do que você está construindo, afinal. Tá? Depois nós temos aqui a maquinofatura. Maquinofatura já vem no meio do século XVIII. Né? E aí, dentro da questão da produção, o que vai ser utilizado então? Vai ser utilizado então as máquinas. Né? Aí você passou pelo artesanato, você passou pela manufatura e agora pela maquinofatura. Então, esse processo da maquinofatura ele vai acelerar mais o conjunto de produtos. Né? Então, uma coisa é você trabalha manualmente aqui com a mão, né? Mesmo que seja várias pessoas trabalhando, outra coisa é você colocar uma máquina. Você colocar uma máquina para desenvolver. Se a gente for fazer um comparativo de trabalho entre o homem e a máquina, nesse sentido, com o mesmo serviço, a gente vai ver que a máquina ela vai desenvolver muito mais rápido aquela atividade do homem. Né? Tanto é que hoje, atualmente, no mundo nós temos aí China, Japão, Estados Unidos, eles trabalham, muitos desses países de primeiro mundo, eles trabalham com robôs. Né? Então, o serviço de um robô, o serviço de um robô não raramente representa serviço de várias pessoas, de vários seres humanos. Tá? Só fazendo um comparativo para a gente ir ajustando aqui. Né? Então, a maquinofatura já chega no meio do século XVIII com o uso de máquinas para a produção. Por que a Revolução Industrial, então, na Inglaterra? Né? Por que a Revolução Industrial na Inglaterra? Bom, primeiramente nós temos aqui a Inglaterra como grande produtor de ferro e também de carvão. Né? O carvão ele vai servir como energia para alguns desses desenvolvimentos tecnológicos, como por exemplo o barco a vapor de James Watt. Né? Então, o carvão e o ferro já é uma produção da Inglaterra, então ela já está nessa corrida. Tá? A força econômica da Inglaterra, por quê? Porque a Inglaterra começou a relação de metrópole e colônia já na Ásia, na África, em várias partes do mundo. Né? E aí, como eu já tinha explicado para vocês em aulas anteriores, né, em sala de aula, aquela relação metrópole e colônia. Né? Então, onde a metrópole não raramente pega a matéria-prima nas suas colônias, né, leva para essa metrópole, industrializa e aí exporta para outros países e até manda de volta para suas colônias, mas aí com preço duplicado ou triplicado, porque o produto em si já está industrializado. Então a Inglaterra também está na frente por conta dessa força econômica. Né? Colônias em várias partes do mundo. Tá? E aí o que acontece então? Desenvolvimento tecnológico e agrícola. Né? Desenvolvimento tecnológico e agrícola. Então a Inglaterra começa a processar essa questão desse desenvolvimento tecnológico das indústrias. Lembra que antes de a gente entrar nessa pandemia, eu mostrei para vocês, eu não sei se foi para todas as turmas, mas só para algumas turmas, eu mostrei aquele filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Né? Não deu para passar o filme todo, que a gente estava
iniciando ali, tinha que ter 2 aulas, né? Mas deu para vocês fazer uma reflexão de como funcionava o processo, né? Tinha lá a menina que o pai estava desempregado, tinha o Charles Chaplin trabalhando na empresa, não podia sair nem para ir ao banheiro, né? Então teve vários fatores ali que quando você vê parte do filme e você vê também parte dessa explicação, você vai compreendendo melhor os estudos que a gente está desenvolvendo aqui, ok? Bom, depois nós temos a desenvolvimento tecnológico e agrícola, as mudanças sociais. Nós temos aqui a burguesia como donos do meio de produção. Lembra que eu falava no processo da burguesia lá, anterior ao Estado moderno, aquele processo da burguesia, pequenos burgueses, quando eles estavam, eram pequenos comerciantes que estavam se organizando. Aqui já é um outro processo, né? Aqui a burguesia já é o dono dos meios de produção. Então, eles já são as pessoas que economicamente, financeiramente, estão com dinheiro no bolso, né? E aí, essa burguesia, dona dos meios de produção, explora os trabalhadores. Os trabalhadores que aqui, à época, são chamados de proletariado, né? Proletariado. Essa palavra proletariado, né, vem da palavra prole, que significa filhos, né? E aí, então deram esse nome aos trabalhadores, proletariado. E aí, aqui já começa então uma divisão de classe, né? Uma mudança social, né? Porque tem a burguesia e também o proletariado. Isso aqui a gente vai verificar o quê? Que praticamente é o capitalismo já em si, né? Já é o capitalismo, onde o patrão tem uma empresa, né? E a gente ele tem inúmeros empregados dentro dessa empresa, mas o que sobra de lucro vai para o patrão e aí os trabalhadores ficam submetidos a um salário mínimo, se assim pode se dizer. Tá? Bom, ainda dentro desse processo da Revolução Industrial, o que nós temos aqui? Nós temos o crescimento das cidades, né? As cidades vão crescer enormemente, tanto é que eu estava lendo e tem um número comparado em anos, né? O tanto que as cidades vão se desenvolver, porque antes a cidade estava no campo, né? A cidade estava no rural, e aí a partir do momento da Revolução Industrial, o pessoal vem para a cidade para trabalhar, né? E aí vai ver essa construção, esse desenvolvimento urbano enorme. Aí vem o surgimento de fábricas, né? As fábricas começam a surgir em todo esse aparato tecnológico, se assim pode se dizer. E aí nós temos também a invenção de novas máquinas. No filme, lá no filme, nos tempos modernos, para quem assistiu, eu não sei se foi uma turma ou 2 turmas que assistiu comigo, de vocês lá, o filme Tempos Modernos, ele traz isso, ele traz o quê? Ele leva uma máquina para na hora do almoço, o funcionário não ter que sair, e aí a máquina dá comida para o funcionário lá, né, no caso o Charles Chaplin, né, tanto é que a máquina quebra e tudo, mas isso aí também já é um processo também de invenção de uma nova máquina, como aqui está falando, né? Então teve invenção de outras máquinas, de outras modernidades. Bom, então, perante a isso, né, surgiu também os grandes problemas, as grandes dificuldades, né? As pessoas não tinham saneamento básico, viviam aglomeradas em pequenos espaços, tá? A alimentação, sobrava pouquíssimo dinheiro para você se alimentar, tá? Então, uma problemática muito grande que também, dentro dessa problemática, começou a surgir, então, os efeitos, né, do empregado contra o empregador, ou seja, do empregado contra o patrão. E nesse sistema, a gente tem aqui o ludismo, né, onde o Ned Ludd teria quebrado a máquina do patrão dele. Isso durou pelos anos de 1811 e 1812, tá? Então, esses trabalhadores já estavam insatisfeitos com o sistema, e aí então esse ludismo ficou qualificado como essa quebradeira de máquinas, tá? Mas por que então essa quebradeira de máquina? Porque para ele subentendia-se que a máquina
estava substituindo já o homem. E isso não deixava de ser verdade, como a gente já explicou anteriormente. A máquina começou a substituir o homem, então, onde tinham 20 homens trabalhando, você colocava uma máquina que fazia serviço de 10 homens, né? E aí o que acontecia? Então já era menos 10 na fábrica e 10 desempregados. E aí juntando a isso tinha o quê? A perca do emprego, acabei de falar, né? As jornadas excessivas de trabalho, eles chegavam a trabalhar 12, 14, segundo os historiadores falam, até 16 horas, às vezes eles trabalhavam, né? E a remuneração muito baixa. Tá? Então, isso aqui, essa perca do emprego, jornadas excessivas de trabalho, remuneração baixa também está associada ao ludismo, né? Ou seja, a gente vai quebrar a máquina, porque além de a máquina estar substituindo a gente fica submetido ao desemprego, né? A jornada excessiva de trabalho, e a gente está recebendo muito pouco, inclusive para a gente nos alimentar. Bom, e aí, depois do ludismo aqui, nós temos aqui o parlamento inglês de 1824, vai começar então a trazer os sindicatos, né, os sindicatos que são as trade unions, né, que significa em português organização sindical, né, e aí já é uma chamada, vamos dizer assim, mais organizada, né, porque esse processo do ludismo, ele não tinha aquele objetivo de negociação, né, era uma prática que você não chegava com o patrão para organizar o que você queria como melhoramento profissional. Tá? Então, já com os sindicatos, o que eles pedem aqui? Eles pedem os direitos e salários, né? pede os direitos e salários, ele pede salário fixo agora para todos, salário fixo para todo mundo, né? Porque os salários então estavam oscilando, né? Oscilando quer dizer o seguinte, que esse mês eu recebi um valor, outro mês eu recebia outro, né? E aí o meu patrão poderia dar uma desculpa de que naquele mês tinha faturado menos, algumas coisas assim. Tá? Então, salário fixo para todos, né? Fundo de ajuda, ou seja, um dinheiro financeiro para quem tivesse precisando, por exemplo, um funcionário estava doente, não podia ir trabalhar, estava precisando de alguma coisa, então eles criaram então esse fundo de ajuda. E uma reunião em uma só federação, né? Porque as reuniões estavam como é que se diz, descentralizadas, então eles acharam uma forma de dizer, não, bora federalizar isso, bora pegar e todas as representações fazer uma só reunião e nos basear no direito dos trabalhadores, no que realmente nós queremos agora, a época da Revolução Industrial. Tá? Daí nós temos aqui a questão do socialismo agora, que vai entrar aqui. Temos o socialismo utópico. O socialismo utópico eu coloquei aqui representado por Robert Owen, 1858, né? Onde ele dizia o quê? Não, a gente deve trabalhar com as práticas sociais. Que práticas sociais são essas? Se a gente tiver felicidade, mais harmonia, mais a cooperação, a gente supera os problemas do capitalismo, né? Então, assim, como está se falando, né? Socialismo utópico. Então, como que você vai trabalhar numa fábrica onde você trabalha 14, 15 horas por dia, e você não come direito, você recebe o salário muito baixo, e aí no outro dia você tem que estar ali no mesmo horário, cedo, porque a produção necessita disso, né? Então, assim, essa palavra, como foi tratada aqui, essa felicidade, mais a harmonia, né, e essa cooperação, fica a desejar quando o ser humano não é instigado a fazer aquela prática do que ele gosta, né? Que é a questão também, a gente sabe que a base do ser humano é a alimentação, né? E esses trabalhadores aqui não estavam se alimentando direito, viu? Tinha por vezes, eles iam comer só de noite.
ou então na hora do trabalho, eles comiam trabalhando. Então, era uma prática assim que difícil para você entrar em harmonia com o seu patrão, tá? Aqui aparece logo embaixo o socialismo científico, né? Eu coloquei aqui 1840, como representante coloquei o Karl Marx, né? Que o Karl Marx quer fazer o quê? Uma análise científica e crítica do capitalismo, né? Então, bora ver o que tem de científico nessa prática do capitalismo, né? Que desmancha então a base do socialismo, que não deixa essa distribuição, essa divisão de valores, tanto trabalhista como econômico, político e financeiro, ser igual para a humanidade, tá? Então, ele traz aqui a luta de classes sociais, né? A luta de classes sociais, então, o próprio socialismo já entra nessa luta, criticando o capitalismo por conta de como o capitalismo funciona. O sistema socialista trabalha de uma maneira e o sistema capitalista já é outro. Tanto é que aqui aparece a palavra explora, né? Exploração. Vem aqui, ó, a burguesia como dona do meio de produção, mais uma vez, explora o proletariado, que seria então os trabalhadores, tá? Ele trata também da questão da mais-valia. Ele diz assim: o valor final mais os meios de produção mais o valor do trabalho é que dá o lucro para a burguesia, né? Ou seja, é que dá o lucro para o patrão. Então, por exemplo, o meu trabalho durante 30 dias, durante um mês, meu trabalho pode valer muito mais do que o meu salário, né? Só que eu tenho um salário X que eu vou ganhar por mês, né? Independente da quantidade que eu vou produzir. Espero que vocês estejam entendendo essa parte, né? Espero que vocês estejam entendendo essa parte. Então, por exemplo, eu como patrão preciso no sistema de produção, né, de 100, então não interessa quanto o Marco Antônio vai produzir, se ele vai produzir 90, 80, né? Não é nesse sentido de pagamento. Por quê? Porque disso aqui, o que eu vou ganhar é 10%, independente de quanto eu vou produzir. Se eu vou produzir 80%, 90% ou 100%. Tá? Depois tem a divisão social do trabalho, né? Essa divisão social do trabalho, aqui apareceu uma divisão trabalhista também, né? Essa divisão social do trabalho delimitar funções. Então, por exemplo, você vai numa grande empresa, qualquer empresa que você for, então tá lá, setor administrativo, setor financeiro, setor de entrega, setor de vendas, então tá o quê? Tá tudo subdividido. Então tá aqui, ó, divisão social do trabalho, delimitar funções, né? E aí, eu acho que eu poderia até falar aqui sobre uma questão da hierarquia, né? Por exemplo, na escola você tem a direção da escola, que a direção da escola responde para a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação responde para o governo, né? E aí a gestão da escola responde para a direção da escola, nós, professores, respondemos para a gestão, né? Os alunos respondem para os professores, né? E assim sucessivamente, tá? É como se fosse, então, essa divisão social do trabalho, onde cada um deve ter a sua função como complemento vamos dizer, de uma empresa, tá? Depois nós temos aqui a produção do capital, né? A produção do capital que vão se transformar nos produtos a ser comercializados. Então, a gente produz os produtos, né? A gente produz os produtos, os vários produtos, né? A gente produz os vários produtos e esses produtos que são produzidos no final é que vai dar uma renda e um lucro financeiro, tá? Para essa nossa empresa. Ó, produção do capital, produtos comercializados. A gente vai fabricar esse produto que eu acabei de mostrar para vocês e no final ele vai ser vendido e vai nos retornar um lucro financeiro. Bom, final, nós temos aqui a anarquia,
que seria então a negação do princípio da autoridade. Anarquia, o sistema da anarquia diz assim: nós independemos de governo para manter a situação, a situação social, vamos dizer assim, de um povo, ou de um país, ou de uma economia, ou de uma política, né? A anarquia vem dizer mais ou menos a base assim: o governo nos atrapalha, o governo é corrupto, o governo não deixa a gente se estabilizar com pessoas igualitárias, se assim pode se dizer, tá? Então a anarquia vem dizer mais ou menos isso. A gente pode até ver se na próxima aula a gente segue com isso aí, mas para hoje essas determinações, para hoje são essas explicações, né, sobre a Revolução Industrial que eu queria deixar aqui para vocês do 8º ano. Valeu, tchau, até a próxima aula.